Quer aprender a disputar o topo da cadeia alimentar? O que 80% das pessoas não fazem? Mas quando, Leandro? Quando usar cada ferramenta dessa? Olha só a gravidade, 4 a cada 10 pessoas que querem ser designers nunca pesquisaram com pessoas. Ei, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Maratona do UX Design. Eu sou o Leandro Rezende do canal UX Unicórnio e o episódio de hoje é sobre como você pode resolver problemas de forma estruturada, de uma forma que impressiona clientes, que impressiona recrutadores e tudo isso em passos muito simples. Passos que você consegue executar mesmo se você não tiver experiência nenhuma em design. Mas como assim, Leandro? Sem experiência nenhuma? Ontem você falou que tem 1 milhão de preocupações, que o designer precisa ter isso, ter aquilo, que você levou 10 anos na sua carreira para entender um monte de coisas, que não tem como o designer ter bola de cristal, como ler mente de clientes. Como que eu vou sair do zero sem ter experiência e eu vou criar um produto sólido? Cara, que pergunta desesperada, mas é uma boa pergunta, né? Se fosse fácil, eu não precisava de uma maratona inteira para te ensinar. Eu fazia um post lá no Instagram, você ia curtir, você ia compartilhar, ia ser legal. Mas eu tô aqui para te ensinar o passo a passo que pessoas de qualquer área fazem para conquistar a sua vaga em UX Design, mesmo saindo do zero. Mas olha só, para você entender o que eu vou falar hoje, que é o como, você precisa entender o porquê. Então foca aqui em mim, olha só, olha só. Se você não estava aqui comigo na primeira aula, para esse vídeo agora que você não vai entender absolutamente nada. O como só funciona quando a gente entende o porquê. Então para o vídeo, volta para a primeira aula, é só clicar nela aqui, depois volta aqui para a gente continuar esse papo. Mas assiste a primeira aula. Na última aula de segunda, eu falei sobre vários erros que você pode estar cometendo e você precisa saber disso. Eu tô falando para você ver o vídeo, mas se você não gostar do conteúdo, pode me xingar muito no Twitter, eu garanto que vai valer seu tempo, beleza? Quem já viu na segunda pode comentar aí no Facebook. Vai valer a pena ou não vai? Pelos comentários eu vi o tanto que vocês gostaram e eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz porque deu trabalho pra caramba juntar esses 20 anos de experiência com erros e acertos em tão pouco tempo para juntar e para trazer para vocês história e conteúdo. Falando nisso, para você que participou da última aula, muito obrigado pelos comentários. Eu recebi muitas mensagens de carinho, de elogio, de dúvidas no Facebook, no Instagram. Eu tô tentando responder todo mundo. Se eu não te respondi ainda, segura que eu vou responder nos comentários ou eu vou responder na próxima aula, que vai ser um episódio ainda mais especial com as dúvidas de vocês, beleza? Tudo com o contexto fica muito melhor, né? Então é melhor pegar as dúvidas ali, mão na massa de vocês. Agora olha só, eu não quero ensinar o UX do mundo da lua para vocês, aqui é o UX da vida real. Então se você ainda não mandou seu comentário, manda aí embaixo que vai deixar o conteúdo ainda mais rico, ainda mais contextualizado para sua necessidade. Então pessoal, o que a gente viu na última aula? A gente viu que criar produtos inovadores não é só criatividade, é técnica, é entender problemas com prova de consulta. Como é que a gente faz isso? Perguntando, observando. Criar produtos inovadores também é para quem não é designer por formação. Talvez você já seja um designer, talvez você já seja um inovador, ambos compartilham a mesma essência, que é uma paixão por resolver problemas e por soluções novas. E esses são pré-requisitos. E segundo, a gente viu isso de uma forma indireta, que hoje em dia é muito fácil você identificar um designer preparado. E segundo, a gente viu de forma indireta que hoje em dia é muito fácil você identificar um designer despreparado. É por isso que a gente chega na entrevista, a empresa tá doida para contratar, tá doida para pagar um salário de mais de 4 mil, às vezes mais, e rejeita o cara. Olha a história do Bruno. Com o Bruno foi completamente diferente. Como foi esse trabalho, esse projeto do Hackathon 2019? Foi um projeto remoto, onde tive a oportunidade de trabalhar com outras pessoas que não conhecia, me fortaleceu cada vez mais, me mostrou cada vez mais o quanto é importante ter um UX num time, né, para poder sair com uma solução legal, como são os passos para poder chegar nessa solução. E, cara, trabalhar remoto com essa equipe, com as ferramentas que hoje tem disponíveis para que isso aconteça, trabalho em tempo real ali com a equipe, cara, sensacional, sem palavras, é muito bom. Quem tiver oportunidade, cara, abraça com força. Não é só questão de pegar vários cursos, não, é questão de experiência mesmo. A experiência de um profissional de UX, de UI, e entregar algo que realmente tenha valor para as pessoas, para os envolvidos, né? E parabéns, Leandro, obrigado por ter transformado esse sonho meu aí. Valeu, obrigado por tudo, vamos que vamos.
E o Bruno, olha só, ele já ganhava bem, mais de 8 mil reais, mas depois de seguir o passo a passo, o UX Unicórnio na versão 2019, nem foi a versão 2020, já está ganhando mais em uma empresa muito mais estruturada que valoriza muito mais o UX Design que a empresa que ele estava quando ele gravou esse vídeo. E eu estava dizendo para você que hoje é muito fácil encontrar profissionais despreparados, né? Olha os indícios de um UX Designer despreparado. Ele fala bem assim: eu sou o UX Designer, me desculpa aqui, mas eu sei o que é bom para os nossos usuários. Cara, o bom UX Designer se apaixona por resolver o problema e não pela primeira solução que veio na cabeça dele. Quando fala que sabe o que é bom para os usuários, mais do que o time, mais que os stakeholders, mais que os próprios usuários, quando ele se acha o dono da verdade, cara, tá desclassificado, tá desclassificado. O UX Designer despreparado também fala assim, a gente não tem tempo para construir um protótipo, quando a gente lançar a gente testa. Cara, que risco desnecessário. A gente fala que precisa errar rápido para aprender mais rápido ainda. Não dá para aprender só depois que está construído. O custo de corrigir um protótipo é infinitamente maior do que corrigir um código. E tem mais, o despreparado fala assim: minha área é design, não é essa parte técnica, isso daí é com a tecnologia. Cara, o desinteresse pela viabilidade técnica, pelo resultado da equipe ao invés do resultado individual, é muito característica de quem projeta soluções insuficientes. Sketch, Figma, XD, papel aceita tudo, mas o mercado não aceita, o mercado é impiedoso. Outra coisa: mas o cliente quer assim, então vamos fazer assim porque o cliente quer. Se você não souber defender seus argumentos em prol do resultado de negócio, em prol dos objetivos do usuário, em prol da melhor solução, você não nasceu para ser designer. Olha outra. Funcionou na Amazon, funcionou no Google também. Lá no Google é assim, o concorrente faz assim também, então vamos fazer também. O bom designer entende as características de cada contexto. O contexto é rei. E tem várias outras frases que são dolorosas de ouvir, mas o bom UX designer, apesar de enfrentar todos esses problemas, ele sabe argumentar, ele estrutura para argumentar, ele tem um processo repetível. É bem assim, imagina uma caixinha preta, olha, entra o problema, tem uma caixinha preta de solução e sai a solução. Essa caixinha preta é o processo do designer. Se o processo entrou na cabeça dele e saiu uma solução, tá errado. O processo tem que ser, entrou na cabeça dele, aí ele vai para o ambiente externo, vai procurar os objetivos de negócio, os objetivos dos usuários, identificar a viabilidade técnica, aí ele gera a solução. Isso é ter um processo estruturado. Entra problema, roda o processo, sai solução. E é sempre estruturado, sem depender da criatividade e com técnica. É sobre esse como que a gente vai conversar hoje aqui. Ontem você entendeu por que isso é importante. Hoje você vai aprender como. E no próximo episódio, na sexta-feira, você vai ver na prática como que isso pode ser feito. E olha só o que eu descobri avaliando o que o mercado estava pedindo. Eu falei para vocês que eu fiz uma pesquisa com mais de 1.500 iniciantes em 2020, né? Aquela que eu disse que eu dei um curso de mais de R$100 para cada pessoa que respondeu. No total, eu entreguei de graça mais de R$150 mil em cursos, mas valeu muito a pena. Foi um ótimo investimento. Porque agora eu entendo porque muita gente reclama que está se capacitando, que tem muita vaga e não consegue conquistar as vagas. Lembra quando eu falei dos salários de UX designers que 75% ganham mais que R$4 mil? Olha só, o que esse gráfico aqui diz é que mais da metade ganha mais de R$6 mil e que 25% ganham mais de R$9 mil. De novo, varia de região para região, mas olha só, Rio está nessa média, São Paulo a média maior, varia de 5 a 10 mil, Minas está de 2,5 a 6,5, mas se comparar com o desemprego no geral, ou talvez o seu trabalho atual, pode até ser uma grande jogada. Agora eu vou te mostrar o que até 80% das pessoas não fazem. Quer aprender a disputar o topo da cadeia alimentar? O que 80% das pessoas não fazem? Se liga, olha só, 70% dos designers ficam só na teoria e não aplicam na prática. Assiste a maratona igual você tá fazendo, tá vendo o Leandro andar de bicicleta e tá pensando, isso aí é mole, eu subo nessa bicicleta aí e saio empinando de uma roda só aqui. Vai achando que você vai se equilibrar de primeira, tá? Vai achando, tem que praticar, tem que subir, cair, levantar. Subir, cair, levantar. Você só se equilibra se você praticar. 61% nunca fizeram pesquisas de qualquer tipo com os usuários. Olha só a gravidade. 4 a cada 10 pessoas que querem ser designers, que projetam para as pessoas, nunca pesquisaram com pessoas. Que isso, gente? 90% nunca entrevistaram mais de 20 pessoas. Isso quer dizer que no máximo entrevistaram o tio, a tia, o cachorro, e isso enviesa muito a pesquisa. Você não pode entrevistar seus conhecidos. Mãe, a senhora compraria esse produto aqui que faz pasta de dente a partir de papel higiênico usado? Estou pensando em abrir uma empresa sustentável. Pasta de dente a partir de papel higiênico, meu filho. Papel higiênico usado. Claro que vai dar certo, meu filho. Você é um sucesso. O futuro do mundo é a sustentabilidade. Não dá para entrevistar a mãe. Olha, 90% não testa os protótipos. Aqui o número começa a ficar assustador. 90% dos designers criam um protótipo e passam direto para o time de desenvolvimento, sem testar com o usuário. O protótipo tá bonitinho ali, o que ele faz? Manda direto
para o desenvolvimento e perde essa oportunidade. Não pode ser assim. E por fim, 80% não mede os resultados para saber se o design deu certo. 2 a cada 10, meus caros. 2 a cada 10 designers trabalham o método UX Unicórnio. Os outros 8 trabalham o design da esperança. E você acha que isso é privilégio de iniciante? Não é. Pela minha pesquisa, até os designers mais experientes, só quem ganha acima de R$5.000, 40% dessa galera ainda não mede se o design gerou resultado para otimizar o produto. Esse é o design da esperança. Coloca no ar, acredita que vai dar certo. É por isso que muita gente diz que contratou o UX designer e não deu certo. É porque não contratou o UX designer. Contratou um cara e botou num cargo que ele chama de UX designer. Não contratou o UX designer. Com isso tudo posto aqui, pessoal, vendo esse gap de mercado, eu te proponho, siga o método UX Unicórnio e você vai ficar na frente de 80% da concorrência. Isso é a estratégia de posicionamento no mercado e é assim que você faz para ganhar aqueles mais de 9 mil dos 75% melhores. É isso que separa quem é rejeitado de quem consegue as vagas. Você consegue sem o método? Consegue. Eu consegui, mas eu fiquei 10 anos estabilizado, estagnado, até me tocar que eu podia voar muito mais alto do que eu estava achando que eu estava voando. Mas a verdade é que não é tão intuitivo assim você usar a ferramenta certa na hora certa. Não tem bala de prata e você não tem que usar tudo em todo o projeto que você vai trabalhar. Você tem que entender o momento certo para usar cada ferramenta. Você tem que treinar, ver exemplo, você precisa começar a melhorar o que eu chamo de vocabulário de UX para você ir ganhando experiência e saber usar a coisa certa na hora certa. Pronto, ficou claro? Você precisa aprender tudo isso. Mas quando, Leandro? Quando usar cada ferramenta dessa? Quando é o melhor momento de aplicar cada etapa? E o programa UX Unicórnio resolve o seu problema de organização, teste e avaliação. Você precisa pensar nisso tudo. A vida de uma pessoa que trabalha com inovação é assim. E se o seu processo não for sólido, vai sair solução também, mas você não vai conseguir defender, vai ficar achando que a empresa não te valoriza. Você imagina a altura que um membro da alta administração do STF pula quando eu falo que vou fazer um sistema desse aqui? Olha só, um sistema desse virar esse sistema aqui. A galera fica doida. Leandro, não faz isso, você tá maluco? Cada gabinete de ministro do STF é uma organização diferente. 1 ou 2 dos 11 podem até aceitar, mas não dá para reduzir tanto a tela assim. Isso aqui não é startup. Aí vem o Leandro e fala, calma, isso aqui é tudo baseado em pesquisa, deixa eu te explicar. Eu fiz uma análise com esses campos aqui e esses eram os campos mais utilizados. Os outros quase nunca são utilizados no contexto da pesquisa que a gente vai melhorar. E essa era uma pesquisa de jurisprudência, uma pesquisa para você entender os casos julgados no STF. Então, cada gabinete de ministro, olha só, cada gabinete usa dessa forma aqui. Esses gabinetes usam assim, esses outros usam assado, e eu te proponho que ao invés de usar o sistema como é usado hoje, você sabe como que o sistema é usado hoje? Aí o cara te fala assim, né? Não sei. Isso é normal, o cara não sabe e tá dando palpite. Normalmente, quem é dono da verdade, quem menos sabe como as coisas funcionam, é quem mais dá palpite. E quem mais sabe como as coisas funcionam é quem está tentando aprofundar ainda mais nas pesquisas e melhorar o processo. Anota isso. Então, eu continuei, né? Então, deixa eu te mostrar como é que o sistema é usado hoje. Olha só, a pessoa entra aqui nesse sistema, marca aqui para selecionar um gabinete de ministro, o gabinete que ele trabalha, marca o tipo de decisão, que a maioria das vezes é a decisão monocrática, que é um tipo de decisão que apenas os ministros decidem sem votação, marca para buscar os processos que ele criou, porque os processos que ele criou, ele confia que estão bem feitos. Marca a fase do texto para pegar um texto que já foi publicado, que é mais confiável que um rascunho, por exemplo. Põe uma palavra-chave, aqui que ele coloca lá, quero pesquisar sobre aborto e INSS. Filtra a data para pegar as mais recentes e depois de minutos, olha só, minutos, a pesquisa é tão complexa que leva minutos. Depois de minutos vem o resultado. E olha só o resultado, nem tem o trecho do texto que ele está procurando. A pessoa clica no primeiro, avalia. Não, esse processo não é o que eu quero. Volta na pesquisa, carrega de novo, minutos, clica no outro texto de baixo, não é o que eu queria. E vai fazendo isso até desistir da palavra aborto e tentar um novo sinônimo, como por exemplo o direito à vida. Aí faz tudo de novo e volta o processo todo. E essa conclusão foi verificada com mais de uma dezena de entrevistas e observações de comportamento para saber se o comportamento era realmente esse. Então, avaliando isso e vendo o mesmo comportamento em mais de 90% dos casos, a gente fez essa proposta de pesquisar a palavra-chave, já marcar os campos mais utilizados e, se o usuário quiser, ele troca nas exceções e não na regra. E o resultado da pesquisa vem em milissegundos. Aí o designer entra na pesquisa de viabilidade técnica, né? Conversando com o time de desenvolvimento para ver se isso é possível. Aí o time foi lá, disse que dava para fazer com Elasticsearch, a gente falou, então bora nessa. Então, trazendo esse resultado, a pessoa pode ver um trecho muito rápido e ler o trecho. Já leu o trecho de 10 itens aqui. Só isso já equivale a fazer 10 pesquisas no sistema anterior. E se quiser ver mais detalhes sobre o texto sem formatação, aqui do lado instantaneamente abre também. Porque foi projetado para abrir mais rápido. Então a gente está falando de fazer 20, 30 pesquisas até encontrar o texto desejado, no tempo que ele fazia só uma pesquisa no modelo anterior. Aí eu mostrei essa solução para quem estava discordando daquela simplificação. E o que acontece? Cara de paisagem, né?
O argumento fica muito forte quando você pesquisa, quando você entende, quando você mostra os seus argumentos. Tá vendo como é o processo de convencimento de stakeholders? É no gogó? Não, é no resultado, é na pesquisa, é nos dados sólidos, nos fatos. Mas você tem que saber qual ferramenta usar na hora certa. Olha só esse baralho, eu gosto muito desse baralhinho aqui, porque ele tem 360 cartas e cada carta tem uma ferramenta de UX diferente, olha só. Card sorting, protótipos, Lean UX Canvas. Cara, é muita ferramenta. E quer saber? Você não precisa saber todas elas e você não vai usar todas elas sempre. O que você tem que saber é qual ferramenta você precisa usar em qual situação. Então, um dos erros que eu cometi quando eu fiz o meu primeiro curso de UX Design Thinking, ficou muito claro para mim, foi querer trazer todas essas ferramentas para você conhecer, sem ter um processo estruturado. E uma das principais coisas que eu aprendi com esses 40 mil primeiros alunos que fizeram o curso, é que eu precisava trazer um processo estruturado. Por isso eu investi tanto em pesquisa para trazer isso para você. Então, ferramentinha por ferramentinha, não acredito que eu fiz essa bagunça. Então, ferramentinha por ferramentinha, cara, não funciona. Você precisa do método estruturado. Por isso que é mais difícil aprender sozinho. Eu fiquei com a carta Wizard de Oz. Essa eu já ouvi falar, mas eu nunca usei. Olha aí, vou dar um exemplo. Sistema Apple, sistema típico do Google, sistema da sua empresa. Esse era o da minha empresa. E ele ficou assim. E você precisa saber desenhar? Olha só, retângulo. Só tem retângulo aqui e texto. Ainda copiei o Google, olha só. Mas você vê como os argumentos por trás embasam todas as escolhas de design? Essa é a diferença do design da esperança e do design profissional. Sabe outra coisa que o design profissional traz? Me pergunta aí. Leandro, a pesquisa ficou perfeita? Você acha que ela ficou ótima? Não, pequeno pônei, longe disso, ainda está longe de estar perfeita, mas a gente conseguiu recriar 80% de um sistema gigantesco com 20% do esforço, a gente aplicou Pareto. Então, quer se tornar um designer profissional? Olha para essa imagem. Se você parar para perceber, eu mostrei alguma foto de aplicativo aqui? O que faz diferença não é somente a telinha do produto, é a experiência. E vendo como os usuários estão usando, está tendo muito mais oportunidade. No começo o usuário até estranha a nova tela de pesquisa, né? Mas depois de algumas vezes a velocidade de análise aumenta e a experiência melhora, mas sempre tem oportunidade. Lembra que eu falei dessas grandes empresas aqui? Que interface é importante, mas que nem tudo é sobre estética? Pois é, nem tudo é estético. O Netflix e o Spotify te entregam entretenimento. O Uber te entrega comodidade no transporte. O Airbnb, a possibilidade de se sentir em casa mesmo viajando. Experiência, meus caros. Experiência, valor e transformação. Não é à toa que todas essas empresas citadas valem bilhões de dólares. A experiência do usuário tem um papel protagonista nesse crescimento. E olha só, para fazer essa proposta de projeto, a gente não foi na primeira alternativa de solução. A gente trabalhou com suposições. Quer ver como é que foi essa construção? Ao invés de trabalhar com requisitos assim, olha, deve haver um formulário com campos ABC, deve haver uma tabela com colunas X, Y, Z. A gente trabalhou com requisitos da seguinte forma, pensa bem. Deve ser possível encontrar o resultado desejado com no máximo 3 pesquisas em 80% dos casos. Cada pesquisa deve demorar no máximo 3 segundos. E para chegar nesse requisito, a gente partiu de um problema observado, criou uma suposição e uma funcionalidade para avaliar se a gente ia conseguir mesmo resolver o problema. Então olha só, problema, muitas vezes o resultado não é encontrado na primeira iteração. Esse é o problema. Requisito, deve ser possível encontrar o resultado desejado com no máximo 3 pesquisas em 80% dos casos. E qual que é a nossa hipótese? Acreditamos que critérios mais utilizados, pré-selecionados, vão reduzir as iterações em 80% das pesquisas, porque a gente viu que todo mundo sempre clicava nas mesmas coisas. Então eu já trago eles pré-selecionados. Mas isso é só uma hipótese. Depois, com as hipóteses prontas, a gente agrupou o que poderia ser entregue, agrupamos o que poderia em conjunto fazer sentido para o usuário e a gente planejou as entregas do produto. Aí é uma preocupação de ir entregando a novidade aos poucos, para você não assustar os usuários também. E para ir validando partes independentes, né, de uma forma mais rápida e para você ir montando seu quebra-cabeça com mais segurança. Uma outra necessidade que a gente identificou além da pesquisa foi a de conseguir duplicar textos das decisões anteriores. Porque 80% das decisões eram recursos, que normalmente tinham resultados parecidos. A gente viu essa necessidade. Aí isso ficou como? Ficou para a próxima etapa do projeto. Então tá vendo como a gente não resolveu tudo na primeira pesquisa? Hoje a gente já está numa etapa que a gente identificou uma forma de evitar a análise de 80% dos processos do STF. E a gente faz isso usando inteligência artificial. É um projeto que está em andamento e está custando 4 milhões pra gente. Aí eu te pergunto, é um projeto caro? 4 milhões de reais num projeto de tecnologia, você investiria nisso? O benefício calculado só no STF é de dezenas de milhões por ano de economia de pessoas que vão deixar de analisar 80% das coisas. O projeto se paga em poucos meses e o impacto para toda a justiça é ainda maior. E aí, sabendo que a economia é de 40 milhões por ano, você investiria 4 milhões? Claro, fica indiscutível. Não tem produto caro, tem custo-benefício caro, gente. Um site de 500 reais é caro? Um site de 5 mil é caro?
Se o de 5 mil trouxer uma economia de 10 mil, tá barato. Se o de 500 reais não trouxer nenhuma economia, tá caro. Tá vendo a diferença? É por isso que você precisa aprender a avaliar sempre objetivos de negócio, necessidades das pessoas, contexto de uso do seu produto, montar uma estratégia para projetar e entregar a melhor alternativa de solução e, claro, medir se a sua proposta de solução realmente é boa e gera o retorno de investimento. Isso é ter um processo estruturado. Isso já explica um pouco do porquê de quase toda empresa de inovação tá abrindo vaga para esse tal de UX Designer, mas como toda boa modinha, né? O mercado vai com muita sede ao pote. Cadê o UX? Eu quero um UX Designer, eu quero um X na minha equipe. Onde é que tem esse cara que faz tela? Eu quero uma tela igual a do Airbnb, porque o Airbnb tá bombando. A galera foca muito na tela ainda, na cópia, esquece do negócio e do contexto. Mas as empresas estão começando a entender, e as empresas estão começando a entender só agora a essência do trabalho, e não é sobre a tela, não é sobre deixar o cliente feliz. Obviamente a estética da interface tem um papel complementar, mas do que adianta um produto bonito que não cumpre o objetivo? Não cumpre o objetivo de quem compra, do usuário, e não gera retorno para a empresa. Adianta isso? As empresas estão se tocando, as vagas estão surgindo, e se você estiver preparado, é você que vai preencher essas vagas. Consegue perceber o tamanho da oportunidade para crescer na carreira em um país como o nosso, tão surrado pelo desemprego? Foi por isso que eu criei a Maratona do UX Design, esse evento grátis para desmistificar essa profissão e para mostrar para você que não existe desemprego e salário ruim hoje em dia para quem realmente está qualificado. É claro que agora a gente tem o cenário do coronavírus, isso vai acabar demitindo profissionais valiosos, mas na hora de cortar, ou a empresa quebra, ou demite todo mundo, que aí é inevitável, né? Ou demite os piores, os bons ficam. Claro que nessa situação que a gente está vivendo não é bem assim, né? É uma situação muito dura, muito difícil. Muda completamente a realidade, mas se as suas chances se reduzem estando preparado, imagina despreparado. Mais do que nunca é hora de cair matando nos livros, nos estudos, na prática e mostrar que você é a pessoa certa. Esses próximos 4 meses vão ser duros, mas depois dos 4 meses, a gente vai precisar voltar para o mercado. E como é que você vai estar preparado? E olha só, eu vou tirar a maratona do ar quando ela acabar propositalmente, porque eu quero sua atenção 100% aqui comigo. Se precisar ver de novo, anota tudo. Porque entender o que eu vou mostrar pela metade, eu já vou avisando, é perda de tempo. Tá vendo como que tudo se conecta, tudo que eu falei desde o primeiro dia? Ontem eu ensinei o porquê, no episódio de hoje dessa série, eu quero que você entenda como o UX Designer é uma grande oportunidade. Porque eu acredito que essa é uma profissão à prova de futuro. Então, meu caro, minha cara, chegou a hora da verdade. Vamos colocar a mão na massa? Presta atenção em cada palavra que eu vou falar daqui pra frente, porque isso aqui tudo vale ouro e eu tô dando de graça para você. É a aplicação simples de um método que eu uso pessoalmente em todos os meus projetos. Não tem bala de prata, mas ele é uma estrutura que me dá muita segurança. Mas antes de mostrar o método que eu já ensinava em 2018, eu quero te mostrar o impacto que esse método pode trazer na vida de uma pessoa. A Júlia executou esse método agora em 2020. Ela escreveu um artigo de portfólio e uma semana depois tinha uma proposta de emprego longe da casa dela, longe da cidade dela. E ela recusou. Poucos dias depois ela foi convidada pelo maior blog do mundo para publicar o artigo dela, o UX Collective, o maior blog de UX. E depois ela foi convidada por outra empresa. Então se você está pensando que é um método que aplica e demora anos para fazer efeito, não, aqui é faca na caveira, direto na necessidade de mercado. É por isso que você aumenta as chances de conseguir um resultado mais rápido. Você só precisa entregar acima da média. Olha aí o que a Júlia está falando, olha só. Esse foi o caso da Júlia. A depoimento de uma pessoa que saiu completamente satisfeita e se sentiu transformada tanto pelo lado profissional quanto pessoal. Então, para começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Júlia, tenho 25 anos, sou formada em design gráfico e já estou aí na área há uns 6 anos. Trabalhando com um pouco de tudo, né? Front-end, design gráfico, design digital, um pouquinho de marketing, enfim. Só que eu decidi que 2020 ia ser um ano completamente diferente, em que eu ia sim fazer essa transição de carreira, da qual é uma profissão que eu já venho namorando há algum tempo. Tenho estudado bastante, lido alguns livros, fazendo alguns cursos, mas eu não me sentia segura o suficiente para me jogar logo de cara no mercado, pelo fato que eu não tinha prática ainda. Então, o hackathon do Leandro caiu do céu para mim no final de 2019, onde eu decidi abraçar essa oportunidade e me jogar logo de cara. Esse hackathon me mostrou o quanto é importante a gente trabalhar com pesquisa. E eu considero que a pesquisa foi o protagonista de todos esses dias. Porque, cara, a gente é muito apegado às nossas ideias, muito apegado às nossas soluções. A gente quer pensar pelas pessoas. E já começa por aí. O erro já começa por aí, na verdade. Então, esse hackathon me mostrou o quanto é importante você escutar as pessoas, mergulhar a fundo no problema. Fazer pesquisas atrás de pesquisas, e foi o que aconteceu. A nossa abordagem na pesquisa inicialmente foi errada. Na verdade, acho que tinha vários erros em todas as abordagens que a gente fez, mas em cada erro que a gente fez, em cada processo que a gente executava, a gente aprendia algo diferente.
e foi incrível, foi muito transformador. De uma pessoa que é apegada totalmente ao visual, mergulhar assim de cara no problema das pessoas fez me apaixonar completamente por pesquisas. Algo que eu achava que eu nunca ia gostar e, cara, eu falei realmente o quanto é necessário. Então, só contando um pouco do que foi, eu não vou entregar tudo para vocês que têm esse interesse de fazer. Se você tem essa oportunidade, faça, se joga, se inscreva. Vocês vão ver que é algo completamente diferente. Você realmente aplicar na prática, e o método de ensino do Leandro é incrível. Eu gosto de fazer muita analogia, de que é como se eu estivesse aprendendo a andar de bicicleta e aos poucos o Leandro ia tirando a rodinha da bicicleta para tentar me equilibrar. Eu me equilibrei? Não, eu caí várias vezes. Eu levei vários tombos, mas foram tombos que me fez construir muita ideia, muitos aprendizados legais. Então é isso, se você tem a oportunidade de participar, tem essa vontade, só se joga, vai, mergulha e você não vai se arrepender. Beijo. Tá vendo? Funciona. É repetível. Tem muita gente conseguindo. E você pode conseguir também. Claro que eu não posso pedalar a bicicleta por você. Mas o que consiste esse método aqui? Olha só. Esse método é sobre você não esquecer dos fundamentos básicos de design de produtos. É você seguir e se guiar por um caminho seguro para você não se perder. Então funciona assim. Na primeira parte de qualquer estudo, você vai entender os objetivos de negócio. E tem várias ferramentas para você fazer isso. Alinhamento com stakeholders, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, são ferramentas para você entender o negócio. Os cursos de UX Strategy no mercado estão na faixa de R$900, só para aprender esse pedacinho. Um dia de treinamento para você entender essas ferramentas. E nem é gravado para você testar, aprender, ver de novo. E olha só, a segunda parte está em você entender o seu público, para quem você vai projetar. Aqui a gente está falando basicamente dos conhecimentos de UX Research. Vai desde você entender personas até que tipo de pesquisa você vai aplicar. Vai ser quantitativa, qualitativa, comportamental, baseada em intenções? É aqui que tem um teste AB, teste de usabilidade, entrevista contextual, pesquisa quantitativa, mapa de calor e todas essas técnicas para avaliar necessidades. A terceira parte é você entender contexto. Quando o usuário vai usar o produto, como o usuário vai usar o produto e como ele se encaixa na vida dele. Aqui ainda tem o UX Research, mas também tem muita técnica de comunicação para você estudar e colocar no papel, porque você vai precisar passar para sua equipe esses aprendizados. A gente está falando de jornadas de usuário, Service Blueprint, jornada do consumidor, levantamento de oportunidades. E o próximo passo é o what, o que. É você priorizar o que vai ser construído. Até aqui surgiram milhares de ideias, seria impossível você construir tudo. O que você faz? Prioriza aquilo que gera o maior impacto com o menor esforço. E você vai prototipar e vai testar com os usuários para ver se a receptividade é boa. E aí você vai evoluindo o nível de fidelidade do protótipo para alta fidelidade de acordo com o que você foi aprendendo. Aí que você entra em botões, formulários, enfim, componentização escalável em UI Design. É aqui que começa a construção do MVP que você vai definir com base nas suas prioridades. Não é um modelo de cascata, tá? Para você que conhece a cascata, é ideia, define arquitetura, constrói e faz manutenção. No método UX Unicórnio, você usa o ágil, você usa entregas contínuas de verdade. Lembra do gráfico do risco de necessidades de entregas contínuas? A cada entrega, você vai avaliando os objetivos atingidos, avalia como os usuários estão usando e essa avaliação é a nossa última etapa. Você vai precisar medir se o resultado do design deu certo. Métricas de UX, teste de usabilidade, gestão de projeto, gestão de produto, nada de design da esperança. Aqui é UX design profissional, que sabe o que está fazendo. Tá vendo essas caixinhas roxas aqui na tela? Lembra que eu falei que na jornada do método UX Unicórnio você vai sair da maratona um pônei? O primeiro passo depois da maratona é você se tornar um Mustang. E depois de se nivelar com os conhecimentos genéricos, cada caixinha representa um módulo do nível Pegasus, que é o nível especialista do método UX Unicórnio. Se você finalizar todos os módulos nesse nível Pegasus, você se torna um UX Unicórnio certificado. E aí o céu é o limite, né? Então, para você ter uma ideia, todos os vídeos que eu postei de pessoas conseguindo resultados incríveis até aqui, saindo do desemprego e ganhando 5, 10 mil reais, saindo do estágio em direito para ir para a área de inovação para ganhar mais de 5 vezes, toda essa galera só fez até o nível Mustang. E esse ano o método entra com o nível Pegasus, aprofundando em várias especialidades. Era algo que eu estava sentindo falta e que as pesquisas de 2020 que eu fiz com mais de 1.500 iniciantes me mostraram que era necessário. Vai mudar o jogo no mercado, mas no próximo episódio eu conto mais sobre essas especializações no método, beleza? Mas o que você precisa saber antes você entendia o processo e agora você vai poder se especializar também. Pônei, Mustang, Pegasus, unicórnio. Só é unicórnio quem tem o Pegasus
em todos os módulos, em todas as especialidades, para você realmente ter uma visão completa desse profissional que é muito difícil de encontrar no mercado, que a gente brinca que é o UX Unicórnio. E amanhã a gente vai aplicar na prática esse método no desafio mais atualizado do momento para essa maratona ter valido a pena de verdade. É um desafio proposto pelo Ministério Público. Olha só, como a gente poderia monitorar em tempo real os fluxos populacionais para identificar, educar e coibir aglomerações e comportamentos inadequados ou em não conformidade com as determinações de isolamento social. A gente vai aproveitar que a gente já está com a mão na massa e vai resolver um problema social. E se você quiser aproveitar para fazer sozinho e comparar com o que você vai ver comigo, você pode submeter a sua proposta até sexta-feira. E aí, você vai encarar esse desafio comigo? A gente aproveita, faz a maratona e a gente ainda tenta ajudar essa situação que está acontecendo. Aqui você vai consolidar um pônei no método UX Unicórnio. Você vai usar as técnicas de UX comigo numa visão mais tranquila. E amanhã a gente vai ver na prática também alguns trabalhos de quem já passou pelo método UX Unicórnio para você ver exatamente o que é possível fazer se você cair de cabeça. É um método repetível, testado e que funciona. Segundo, eu mostrei por que UX é uma grande oportunidade. Hoje eu mostrei algumas explicações estruturando o esqueleto do método. Sexta-feira eu vou te mostrar ele aplicado na prática. Então você vai encarar essa comigo? Vou perguntar de novo. Aqui você vai se consolidar um pônei no método UX Unicórnio usando essas práticas. E galera, é difícil seguir tudo isso que eu falei? Com o método fica tudo muito mais fácil. Se você estiver sozinho e for olhar para aqueles métodos daquelas cartinhas, é difícil. Agora olha só o caso da Shaira do Poder Legislativo. Ela começou a trabalhar no startup no ano passado. Olha o que ela fala sobre o método. Olá, gente. Meu nome é Shaira. Queria te agradecer, Leandro, por todo esse processo. Fico impressionada e repito isso quantas vezes foram necessárias, do quanto você tem uma didática maravilhosa. Eu que não sou da área de UX, nem da área de design, nem da área de TI, nem da área de qualquer coisa parecida, sou da área de humanas. E nessa minha transição de carreira, fiquei muito feliz de ter escolhido, de ter optado por investir o meu dinheiro, investir o meu tempo no professor maravilhoso que você é. A dedicação em fazer exercício, e você aprende conteúdo e logo em seguida você faz a prática, e você tem os cases, você dá os exemplos, isso mostra o tanto de experiência que você tem. Então torna muito mais real, dá incentivo pra gente. Tive a oportunidade de começar o Hackathon junto com uma oportunidade de UX Júnior numa startup, não sendo da área e conseguindo ter bons resultados e uma boa visibilidade, seguindo todo esse roteiro do Leandro. E eu digo pra vocês, dá certo, funciona, e se eu que sou eu conseguir, com certeza vocês que não são da área ou que já são da área vão aproveitar muito mais e ter bons frutos. Realmente os seus vídeos têm muito valor, só quem vê acompanha aquela metodologia de teoria, prática, e você também analisar o trabalho dos outros colegas realmente faz a diferença, porque você escuta, você aprende, você pratica e você analisa os outros colegas, e isso te permite ter outra visão. Realmente, pessoas como você têm que propagar esse conhecimento, tem que ajudar muita gente, está fazendo bem para o mundo, está fazendo bem para a humanidade. Eu falo para qualquer pessoa, vale a pena fazer esse tipo de atividade da forma como a metodologia que o Leandro aplicou. E eu espero que você possa ainda ensinar muitas e muitas pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de todos e para a sociedade como um todo, porque nós vamos desenvolver produtos melhores. Pronto, é isso, é o que eu falo pra vocês. Com esse método, o UX Design fica sendo pra todo mundo, mas não é pra qualquer um. E se você ainda tá aqui comigo, você não é qualquer um, você vai chegar lá. Se você tá aqui comigo é porque você aguenta. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de hoje. O dia foi intenso, mas foi muito legal. E cara, com essa situação que a gente tá vivendo no momento, continue em casa. Aqui a maratona é sem sair de casa. A gente tá indo pros 30 quilômetros dessa maratona de 42 quilômetros. Eu já quero agradecer antecipadamente por você estar aqui firme comigo, mas eu espero que esses aprendizados se dão para explodir a sua mente, beleza? Se você tá gostando de ver tudo isso grátis, entra no canal do Telegram hoje para receber um resumão e vamos recapitulando aqui. Olha só, a gente viu a importância de ter os argumentos corretos para os stakeholders, a gente viu a importância de quebrar o projeto em etapas menores, a gente viu a importância de ter um processo de trabalho estruturado para ficar independente de criatividade. No nosso método, a gente sempre pensa no porquê, ou seja, nos objetivos, nas métricas de negócio. A gente pensa no quem e a gente pode mapear as personas, mapas de empatia, usar outras ferramentas para aprofundar nas necessidades das pessoas. A gente olha para o contexto e a gente pode usar o Success Blueprint, o mapa de jornada de usuário, mapa de jornada do cliente e outras ferramentas de mapeamento para comunicar melhor os aprendizados para o resto da equipe.
No Como, a gente tem várias ferramentas de Product Design para planejar, para gerenciar as entregas, ferramentas e técnicas para pensar nos protótipos, desde o papel até a alta fidelidade, com técnicas de hierarquia visual, cores, tipografia e muito mais, tudo isso que a gente viu na segunda também. E na parte de como medir, a gente tem o design de produto forte também para gerar e acompanhar o resultado de negócio. Mas Leandro, eu não tenho muito tempo para fazer isso, a minha empresa quer que eu faça tudo de última hora, quer que eu vire uma solução em uma semana. Se você souber facilitar workshops com a Sprint 2.0 ou com Lightning Decision Jam, por exemplo, você também consegue matar esse tipo de problema. Você tem que saber usar na hora certa, não tem bala de prata. Quem fala que design thinking não é importante, não entende ainda a importância, tem que saber aplicar na hora certa. Mas é isso, uau, o dia foi intenso. Segue lá no Telegram, segue no Instagram, no YouTube, acompanha os podcasts no YouTube, que tem várias dicas para fazer pesquisas corretamente lá também no segundo episódio do podcast UX Legends. Dá uma lida no resumão que vai chegar no Telegram para você. Responde a pesquisa que eu vou mandar para a gente aprimorar a resposta Pônei e começar já a digievoluir aqui para uma solução profissional Mustang. Lembra? Pônei, Mustang, Pegasus, que são as especializações, e fazendo todas as especializações, você vai se tornar um UX unicórnio. Então você quer se tornar um UX unicórnio? Quer arrebentar no mercado? Deixe as suas dúvidas e comentários aí embaixo e eu espero você no próximo episódio da Maratona do UX. Eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou dessa aula e eu quero ouvir suas dúvidas, porque na sexta-feira eu quero responder dúvidas, eu quero resolver problemas ali na prática e vai ser muito legal. E quanto mais você participar, mais legal vai ser esse programa, beleza? Então até sexta-feira, pessoal, entrem no desafio, peguem o desafio no Telegram, resolvam o desafio para vocês compararem a resposta de vocês com a minha resposta Pônei. Eu não vou fazer um trabalho completo, porque eu também não vou ficar trabalhando aqui 10 horas direto com vocês, que vai ficar muito cansativo para a gente fazer na maratona. A gente faz isso no curso completo, mas aqui eu vou resolver com o método Pônei e você vai ver a diferença de fazer com o método Pônei e de fazer com o modelo que talvez você vá utilizar quando você resolver esse problema em casa. Então faz, não deixa de fazer, porque vai ser muito proveitoso para você comparar o racional de pensar nesse problema, beleza? É isso aí, eu já me despedi umas 5 vezes, mas a gente se vê na sexta-feira, faça o exercício, até mais.